Bom, eu vou começar falando palavras da própria atriz, que foi apresentada aqui pelo Nilson Raman. Eu sou Irene Holanda, mulher do Edson, mãe de Irã e Juliano, avó de Cadu e Maria Luísa, amiga dos meus amigos, que às vezes pode estar estrelando uma peça de uma grande peça de teatro, ou jantando no mais luxuoso restaurante da cidade, usando um belíssimo colar de pérolas num desfile. Mas, neste caso, eu estou, não sou. Finco o pé no que eu sou e não arredo, de jeito nenhum. E, nesse bloco, eu vou até o fim. Senhoras e senhores, Irene Ravache. Gente, olha, eu acho que das 3 vezes que eu estive aqui nesse palco, hoje é o dia que eu estou mais nervosa. E vou dizer por quê. Não só porque eu admiro a vida dessa mulher e já há muitos anos, e como tem uma história que é muito marcante na minha vida, e foi na dela também. E a gente, depois de muitos anos, foi se encontrar nessa situação. O projeto da minha vida se chama Uma Relação Delicada. E desde 89, quando eu assisti Irene Ravache e Regina Braga no palco fazendo essa peça, eu me apaixonei profundamente. E eu consegui, graças a Deus, com muita luta, comprar os direitos dessa peça. E eu vou conseguir patrocínio, graças a Deus, ajoelho todos os dias por isso, e deve estrear em fevereiro. E a gente ainda está definindo os personagens e tal, mas eu fico extremamente emocionada porque eu sei o que ela passou e provavelmente eu vou passar parecido. Então, obrigada, viu, Irene? Eu estou extremamente honrada, emocionada de estar aqui te entrevistando. E eu quero tentar fazer um pouquinho do que você fez, viu? Muito obrigada por esse privilégio de estar aqui. Olha, isso não é de mão única, não. Se você está nervosa, eu também estou. Se está emocionada, eu também estou. Querida, olha só, eu costumo fazer perguntas aleatórias aqui, até porque ela tem 30 novelas, 19 peças de teatro, tem 10 filmes, é uma atriz premiadíssima. E fica complicado também, o tempo é um pouco curto, então até para dar a possibilidade de vocês perguntarem o que vocês quiserem. Mas aí, então, eu vou começar. A primeira vez que você teve um clique, tipo assim, epa, estou me sentindo estranha, eu acho que eu estou gostando de ver isso, que você resolveu ser atriz, foi quando você assistiu Ratoeira com Rubens Correia, em 59, não foi? Não era Rubens Correia, não. Não era, não? Era com Rubens Correia, pelo menos foi o que eu li. Eu só lembro da Dona Aurora Boim, do Labanca. Do Labanca, que depois foi quem te indicou para fazer um curso de teatro. Mas foi a primeira vez nessa peça que você teve uma... Foi aí, foi assistindo o Teatro do Rio, era ali na Rua do Catete. E era a primeira vez que eu vi um teatro de adulto. Eu ia muito a espetáculos de dança, de teatro infantil, marionete, que tinha muito, mas eu nunca tinha entrado num teatro de gente grande, né? E eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu me achava meio perdida, meio fora da casinha, e eu encontrei a minha turma ali. Achei aquilo uma coisa maravilhosa, aquilo. Eu conhecia aquela gente, eu ia me dar bem com aquela gente que estava lá no palco, eles iam gostar de mim, tinha isso também, né? Assim pensava eu, né? E aí, quando terminou o espetáculo, eu perguntei para o Labanca, que era esse ator, falei assim, como é que eu faço para trabalhar aí? Aí ele perguntou assim, você quer ser atriz? Eu falei, quero, mas se ele tivesse perguntado, você quer ser cenógrafa, figurinista, contra a regra? Eu ia dizer, quero. Porque, na verdade, o que eu queria era ser daquela gente. Mas olha, esse sentimento assim, de reencontro é como se eu fosse uma alienígena até então. Eu achava graça nas minhas coleguinhas, nos meus coleguinhas,
mas faltava uma coisa, não estava bom. Eu sabia que tinha uma gente me esperando, tinha uma turma que estava me esperando. E tinha a questão também da tua mãe, queria que você fosse A pianista, minha você mãe queria queria ser que eu fosse bailarina. pianista, eu queria ser bailarina. E aí é diferente, né? Um é trabalhar com os pés e o outro com as mãos, né? E mãe mandava, né? Mãe mandava mesmo. Mãe falava, vai ser isso, vai ser isso. Não tinha... Criança não tem querer, era uma frase que eu ouvi muito na minha infância. Criança não tem querer. E então eu estudava piano na Escola Nacional de Música. Hoje, quando eu cheguei, passei por lá. Tem o passeio, e é na Rua da Mesbla, né? É Rua do Passeio, se não me engano o nome também, né? E eu achava uma chatice estudar piano, uma coisa de gente burra, porque hoje eu me arrependo muito de não ter me dedicado, porque faz falta, né? E eu estudava teoria musical, piano, canto, coral, né? Era o coral. E para eu me entusiasmar para fazer os exercícios, porque estudo de piano é demorado, né? Você tem que estudar. A minha professora, dona Diva, morava aqui em Botafogo. Ela dizia assim, Diva de Souza Bittencourt, ela falava assim, 8 horas por dia. Imagina, ficar meia hora, para mim era um tormento. 8 horas por dia, ali o teclado e eu e o teclado. Então, eu pegava assim um monte de biscoito e botava assim no piano. E aquilo era, eu acho que eu comecei a engordar aí. Aquilo era o meu presente, porque eu tocava uma escala cromática, pegava um biscoitinho e voltava. Era uma coisa que eu inventei para achar engraçadinho tocar. Uma coisa insuportável para mim. Eu não queria aquilo, eu queria dançar, né? E a minha mãe vai para o piano, né? Mas conheci pessoas interessantíssimas lá na Escola Nacional de Música. Porque, sem saber, aquela coisa da ignorante, eu acabei sendo aluna de maestros muito importantes. E eu passava de ano, por pura sorte, porque era sorteio. Você sorteia um estudo, uma tarantela e tal, e eu tinha sorte. Talento zero. Que delícia, mas não tinha uma história que você saía muito com a tua avó, antes dessa história de você ver a ratoeira, quando você mas estava aí nesse eu era conflito? bem pequenininha. Ah, que você era pequenininha, que É. você entrava às 2 da tarde, saía às 7 da noite, uma sessão depois da A vovó outra. adorava cinema. Porque você conviveu, né? Eu acho que do lado dos teus avós paternos, se não me Não, engano. e da materna A também. materna também, uma coisa muito cultural também, né? Porque Uma a minha família muito- a minha avó paterna pintava. A família do meu pai é uma família que a hora que eu falei eu não tenho isso para pôr na minha biografia, né? A hora que eu falei que eu queria ser atriz foi um problema. Não, foi uma alegria. Que coisa maravilhosa, porque todo mundo transava muito bem a arte lá em casa, por parte da família do meu pai. Então, eu não tenho nem assim, eu não posso pôr na minha biografia que eu lutei, que eu sofri muito. Eu não sofri nada. Nada. Eles achavam ótimo aquilo, você ter uma neta, uma filha que fosse atriz. E a minha avó era pintora, não era uma pintora profissional, mas era uma belíssima pintora. E ouvia-se muito música clássica lá em casa, na parte lá do meu pai, e a minha avó materna adorava ir ao cinema. Então, ela dizia, minha filha, hoje nós vamos ao cinema. Aí nós íamos lá, também lá era um cinema, que eu não vou lembrar o nome agora, também São ao lado Luís? São Luís, que a gente ia muito, e também ao lado do Mesbla. E nós entrávamos às 2 horas, dependendo do filme, principalmente se fosse musical, aí a gente ficava. E era muito bom aquilo. E Tenho belas recordações. E aí teve uma história também que eu achei super interessante, que você, eu não sei em que época isso exatamente, mas que você ia ao cinema e que você percebia aquelas maquiagens da década de 50, aquelas maquiagens Elas eram horrorosas. carregadérrimas. Elas eram muito feias. A Lana Turner tinha um cocô na cabeça. Um cocô louro. Né? Era um tufo, que eu não tenho outro adjetivo, assim, eu me lembro. Era uma coisa insuportável, eu não sei como ela conseguia ser bonita com aquilo. A boca sempre tinha um batom que era por fora. Eu achava aquilo tão esquisito, como é que eles conseguiam enfeiar aquelas mulheres que eu supunha que seriam muito bonitinhas, né?
eu achava que tinha alguma coisa errada por E ali. depois você assistiu algum filme que quando você viu uma mulher mais desarrumada, mais natural, você falou, nossa, eu gosto disso. Eu gosto, eu fiquei Se tão... identificou, né? Uma pessoa mais largada. mais assim, né? largada, porque eu E nunca suas fui de... tias viviam Olha, se maquiando igual minhas aquelas tias que... faziam todos aqueles cabelinhos. E eu nunca fui arrumadinha. Eu lembro que essa professora de piano, a Diva de Souza Bittencourt, tinha uma filha, é bom falar nome e sobrenome, né? Ela tinha uma filha chamada Norma, que eu achava a Sharon Stone do pedaço, a Norma. A Norma era loura, né? Bonita e mais velha do que eu. E eu ia lá ter as aulas com a dona Diva e a Norma sempre saía. A Norma era popular. Todo mundo convidava a Norma. Um dia ela olhou para mim e falou assim, qualquer dia eu vou levar você para passear comigo. Olha. Bom, na próxima aula, eu fui toda arrumadinha, mas eu sou um desastre quando eu me arrumo. Eu fui toda arrumadinha. Aí a Norma olhou para mim e falou assim, olha, hoje não, mas o dia que você vier arrumadinha, eu levo você para passear comigo. E passear com ela significava ir numa confeitaria chamada Copacabana, onde? Em Copacabana, lógico, né? E eu morava no Flamengo. E eu fiquei me achando muito desajeitada. Eu arrumada sou um desajeito. Aí eu assisti um filme da Brigitte Bardot e da Jeanne Moreau, Viva Maria, que elas usavam umas roupas diferentes, uma maquiagem diferente, um jeito diferente. Eu falei, olha aí, aí é um caminho, né? O mais despojado. Mas você se identificava. Mas você sabe que até hoje eu fico péssima com isso. Por quê? Péssima. Uma revista assim feminina muito legal comemorou 15 anos e me convidou para fazer parte desses 15 anos com uma matéria. E eu tenho pavor de tirar fotografia, pavor. Eu rezo. O fotógrafo fica lá e eu fico rezando Ave Maria, rezo Salve Rainha, rezo um monte de coisa. E aí ela disse assim, olha, eu falei assim, como é que é a foto? Porque sempre trazem uma roupa para mim que ficaria bem, por exemplo, na Carolina Dickmann. Não ficaria bem em mim, nunca, né? Eu perguntei como é a roupa. Ela falou assim, você vai gostar, Irene, porque é jeans, uma bota e uma camisa branca. Eu falei, olha aí, uma coisa que eu posso fazer. E ela falou, e quem fez essa foto foi a Susan Sarandon, por isso que a gente lembrou mais ou menos a faixa etária e tal. Aí eu fui. Cheguei lá, a primeira blusa que me ofereceram tinha um decote, mas era uma coisa. Eu falei, a Susan Sarandon não usou essa blusa, porque a gente conhece a Susan Sarandon, né? Ela não põe aquela blusa. Eu disse, não, Irene, mas olha, aqui é mais tropical e tal. E aí eu rezei muito. Eu não sei ficar, eu fico sempre desajeitada, tenho um pé no desajeito. Mas é linda, linda, sempre linda. Muito obrigada. Não, é verdade. Você precisa rever o seu oftalmologista de vez em quando. Segundo a Rosinha, operar de catarata. Não sei quem é que estava aqui na entrevista dela, que ela falava isso, que depois que ela operou a catarata, que ela começou a enxergar bem de um olho, que ela, toda vez que ela acordava de manhã fazer xixi, ela botava óculos escuros para não ter que se olhar no espelho e ver as rugas dela, que antes da catarata ela não via. Então, depois da catarata ela passou a ver. Menina, esse negócio de ruga, de mancha, eu sou sardenta. E aí começaram a aparecer umas sardas que eu não tinha antes. Eu sou desligada. Aí eu falei, você não tinha sarda na mão? Olha, uma sarda enorme na minha mão. Apareceu outra sarda, muito grande. Aí eu fui ao médico e falei, de fazer meu check-up anual, eu falei assim, agora, doutor, tem uma coisa interessante, porque estão aparecendo mais sardas que eu não tinha. Ele falou, Irene, não são sardas. Eu falei, não são? Eu disse, não. Isso já são manchas da idade. Mas para quem já nasceu pintada, né,
eu já era pintada, então aquilo ficou, né? Aí eu olho, assim, já... Eu não sei mais o que já nasceu comigo, o que eu ganhei depois. E a coisa da primeira ruga, sabe que a sensação que eu tive é que houve um mal-entendido. Alguém tinha mexido. Porque é sempre quando você acorda. Porque ela não estava lá. A ruga é uma coisa que vem na noite. Na calada da noite. Sabe? Você dorme lisa. Aí você acorda, vai escovar o dente. Você tem uma coisa aqui, né? É a ruga. Eu não estava assim ontem, Não. né? Não, eu dormi sem essa. Irene, voltando um pouquinho aqui, quando você encontrou com Labanca, né? Encontrou com Labanca na época da Ratoeira, e ele acabou indicando para você a Fundação Brasileira de Teatro, né? Que era ministrada pela grande atriz Dulcina de Moraes. Isto. Como é que foi a experiência da Dulcina na tua vida, assim, desde o princípiozinho? A Os Dulcina, exercícios que ela fazia? a primeira aula da Dulcina, a Dulcina tinha uma boca enorme e ela achava que era pouco o que Deus lhe deu. Então ela pintava aquela boca com um vermelho, não resta a menor dúvida. E ela ria muito. E ela era uma mulher alta. E ela ocupava aquele espaço todo lá do Teatro Dulcina. E a aula era lá. E ela disse, a escola era lá no terceiro andar, ou quarto andar, não sei. E a primeira aula dela é assim: queridos, isso é uma coisa muito típica da Dulcina falar assim, queridos, teatro é uma coisa que nasce daqui. Eu acreditei naquilo, mas acreditei mesmo. Você sabe que eu acredito, mas mesmo, isso é uma coisa tão... Se alguém me perguntou, onde é que nasce o teatro? É aqui. Entendeu? Ela falava as coisas com muita propriedade, com muita convicção do que ela estava falando. E com muita paixão. Acho que era esse o principal fascínio da Dulcina. Ela era uma professora apaixonada. Ela dava aula como se ela estivesse fazendo um espetáculo. Então, ela envolvia os alunos. E as aulas nós tínhamos aula, como qualquer escola de teatro, nós tínhamos aula de interpretação, de expressão corporal, aí tinha esgrima, naquele tempo era yoga, não era yoga, mas acho que é a mesma coisa. E nós tínhamos uma professora chamada Raquel Binot, que ela era casada com o Vitor Binot, que foi o primeiro monge que eu vi brasileiro, e voltou fazendo yoga e apresentando para a gente aquilo. Nós tínhamos aula de expressão vocal, lógico, e tínhamos aula com uma pessoa muito especial, a interpretação era com a Dulcina, muito especial, que era o Junito Souza Brandão, que dava aula de teatro grego. E você se sentia, se não filha, prima, uma parente muito próxima dos deuses, quando ele dava aula. Ele imprimia isso nas aulas dele. Depois você foi estudar a história geral, a história foi junto com ele. Foi junto com ele. E as aulas nós vivíamos naquela escola. Nós não queríamos sair daquela escola. Era muito bom, fazia-se muita coisa, vivia-se muita coisa. Eram aulas... Porque uma sensação que eu tenho, é só minha sensação, eu não posso falar isso porque eu não vivo esse cotidiano nas escolas de teatro, mas a ética era uma coisa muito importante. E isso não era dado de uma forma didática. Essa ética era passada através dos textos, mas muito enaltecido. E nós nos sentíamos muito bem, porque nós éramos atores. Era uma qualificação. Esses professores nos qualificavam. Mas acho que o país também ainda nos qualificava. Isso está ligado. Porque tem um momento que você diz que a Dulcina de Moraes ensinou a você sobre a preocupação e a ética da profissão, que você acabou de falar, o respeito e a beleza de ser ator, o propósito, uma coisa maior que é a arte. Como é que você vê a profissão hoje,
e o comportamento de alguns atores jovens, assim? Eu acho que não são só jovens, não. Não, tem muito veterano também que perdeu, não sei se para sempre, espero que não, mas, às vezes, momentaneamente, esse enorme prazer de contracenar, de fazer o jogo teatral, de entregar o olho para o outro colega, de brincar do to play, né? Que é isso. Existe uma urgência no mundo moderno, tudo tem que ser muito rápido e tudo tem que ser consumido de uma forma voraz. Então, o que acaba acontecendo com os teatros? Os teatros, hoje, eles não podem ser uma casa que acolhe aquele seu cenário e que você vai habitar naquela casa de terça a domingo e você vai chegar mais cedo e você vai poder ficar ali na sua casa. Porque você chega e sempre o seu cenário está sendo montado, porque o seu espetáculo não é o único. Isso por contingências do próprio locador da casa, ele muitas vezes precisa ter vários espetáculos. Se não são espetáculos, são simpósios. O palco deixou de ser uma propriedade nossa. Ele passa a ser um espaço compartilhado numa rapidez, numa urgência televisiva. Na televisão, às 21h, quando termina o seu dia num estúdio, tem vários técnicos lá fora, os atores estão saindo por aqui, né? O cameraman está saindo por aqui, e estão entrando uns técnicos que eles vão remanejar aquele estúdio. E eu estou tendo essa sensação também nos teatros. Então, isso faz com que você não crie vínculos, faz com que você também fique descartável, fica tudo muito rápido. E quando você tem que resolver as coisas rapidamente, qual é a situação mais cômoda a se fazer? É utilizar os mecanismos já conhecidos. Então, não se ousa, não se erra, não se tem tempo de errar. Quanto mais você faz teatro, mais a gente aprende a fazer. Eu tive uma experiência por ter ficado quase 4 anos com De Braços Abertos, 4 anos com uma relação tão delicada, 4 anos com Intimidade Indecente. Então, quando você pensa que está sabendo fazer aquele personagem, que você acha que já sabe todos os truques, ele te dá uma rasteira. Você diz que o teatro te puxa o tapete, né? Puxa o tapete. Você tem que reinventar o personagem. Você tem que voltar, você tem que ter aquela humildade de quando você começou a fazer aquele personagem. E eu sempre aí volto... eu sempre volto para o início. Eu acho que o início é um fio condutor muito bom. Por que eu quis montar esse espetáculo? Por que eu decidi fazer esse papel? Aí me dá uma apaziguada. Aí eu vejo como eu estou canastrona. Cheia de gestos, sabe? Cheia de truques mesmo. A gente vive fazendo truque, né? Você fala que nos ensaios das suas peças, uma coisa que você admite, sempre admitiu, é que você erra muito, você não tem medo de parecer ridícula ou das pessoas acharem que você é ridícula, até porque você não tem esse medo na tua vida, né? E eu acho que essa maneira tua de se julgar, de não ter esse medo, que talvez faça de você uma atriz tão completa, porque você faz exatamente isso que eu sinto, que você fala que alguns colegas seus, que você vê poucos colegas seus fazendo, que é exatamente essa coisa da ousadia, né, que respeita uma maneira muito corretinha de interpretação, e que você não, você quebra, né, e você teve pessoas que te ajudaram nesse processo. Me ajudaram e incentivavam. O Sérgio Brito é um desses. O Sérgio Brito é um homem de teatro. Ele não é só um ator, ele é um homem de teatro. Ele ama o teatro, ponto. O teatro é a vida dele. Ele
absorve o teatro. E ele propõe coisas que não são adequadas, coisas que não são pertinentes, nem ao espetáculo, nem ao seu papel. E, no início, o movimento é se defender e dizer, mas por que ele está me mandando fazer isso às gargalhadas, se é um momento de tanta tristeza? Foi Filhos de Kennedy, não foi? Que ele Filhos pediu de uma cena Kennedy, sua é. que... Filhos de Kennedy, eu acho que eu dei muita sorte também na minha carreira. Olha só, Filhos de Kennedy tinha sido montado aqui no Rio de Janeiro e eu vim assistir. E no elenco tinha o José Wilker fazendo um papel de uma forma que era... Quem assistiu o Wilker fazendo dizia assim, não posso imaginar outro ator fazendo. Aí, lá em São Paulo, era o Marco Nanini, que não fazia nada do que o Wilker fazia. E quando você assistia, você dizia, não posso imaginar outro ator fazendo. Isso é o maravilhoso do teatro, né? Quando você pega intérpretes que vão com tudo, que eles têm uma assinatura. Os papéis eram completamente diferentes e eram maravilhosos. Então, isso já foi uma... Porque, às vezes, eu sinto... Vou falar sobre um outro assunto. Eu sinto uma coisa que eu tenho muita... a palavra não é pena, mas eu fico... Eu digo, não precisava ser assim. Eu acho que, às vezes, nós somos muito preconceituosos. E não combina, sabe? Não orna com artista ser preconceituoso. Eu me lembro de uma vez, numa entrevista, que eu falei que eu gostava da Regina Casé e da Tônia Carreiro. E aí a jornalista disse assim, não pode. Quem gosta da Regina Casé não gosta da Tônia Carreiro. Eu falei, mas você já viu a Tônia Carreiro fazendo uma comédia de boulevard? Você já viu a Tônia Carreiro fazendo, colocando um salto e uma roupa maravilhosa? Não, nem vou. Eu falei, então, não pode. E, às vezes, há um preconceito, quando nós assistimos alguma coisa, aquilo só pode ser assim. Não, aquilo é maravilhoso porque é feito por aquele intérprete ou por aquele encenador naquele momento. Mas pode ser feito de várias maneiras diferentes. E isso, nos Filhos de Kennedy, ficava muito claro. Duas interpretações tão definitivas e tão diferentes como a do Nanini e a do Wilker. E quando eu comecei a fazer esse espetáculo, aconteceu uma bênção na minha vida. Uma coisa definitiva na minha carreira, no meu trabalho, que eu acho que a minha vida se divide antes e depois dela. Aconteceu Glorinha Boyten-Miller. Foi uma coisa, é um divisor de águas. Me mostrou a liberdade. O que a Glorinha te deu? Em primeiro lugar, me deu a liberdade. Em segundo lugar, me fez deixar de fazer confusão entre sentimento e sensação. Terceiro, me deu a fotografia da palavra. Então, eu sou e serei sempre grata a ela. E eu a conheci em Filhos de Kennedy. E a conheci da seguinte maneira. Eu tinha a minha entrada em cena, e eu fazia os Filhos de Kennedy. Como o título diz, são pessoas que sobreviveram ao assassinato do Kennedy. Então, na época que o Kennedy se mata, aí nós vamos encontrar 5 personagens num bar. Uma secretária, que era Yara Amaral, quem fazia muitíssimo bem, que era uma apaixonada pela família Kennedy. Uma jovem que foi ativista, hippie, que era a Taia Pérez, que também era uma delícia. Um ator, entre aspas, ele era um transformista, que era o Nanini. Tinha um soldado, vindo do Vietnã, e uma atrizinha de 20ª categoria, loura, que o dia que Kennedy morre, Marilyn morre um pouco antes, não é? O dia que Marilyn morreu, ela e milhares de starlets sonharam, bom, a próxima Marilyn serei eu. E elas são consumidas por tudo que
que o mundo faz com que as pessoas caiam. E então, a minha entrada, eu vinha descendo uma escadaria com uma roupa justa, salto alto, e eu abri o casaco e eu dizia assim, eu vim aqui para conversar. Na verdade, os homens não gostam de conversar comigo. O que os homens gostam mesmo é de olhar para mim. E eu abri o casaco e me mostrava. E a Glorinha lá falou assim, se mostra. Você não está se mostrando. Aí eu descia, vinha mais rebolativa que eu podia, abri o casaco e dizia, os homens gostam de olhar para mim. E botava o peito para frente. E ela falava, se mostra. O que mais que eu posso fazer? Ela falou, abre a mão, minha filha, porque enquanto você não abrir a sua mão, você não está se mostrando. Falei, o quê? O que essa mulher tem para me dizer? Caí em cima dela, feito uma vampira, com um canudinho para sugar tudo que ela tinha para me dizer. Falei, como é isto? Ela falou, lógico, a primeira coisa, se você quiser se mostrar para alguém, você vai abrir a sua mão. Não adianta você empurrar o peito, nada. Aí, sabe tudo, ela sabe tudo. Então, eu sou grata a ela, porque a partir desse dia, eu comecei a frequentar as aulas dela. Ela é tão alucinada, que quando eu fazia Filhos do Silêncio, que eu fazia uma surda-muda, eu a chamei para ir assistir os ensaios. Eu dizia assim, Glorinha, sabe o que está acontecendo? O personagem não está aqui, o personagem está aqui. Ó. Eu acho que eu estou fazendo tudo direitinho, todos aqueles sinais, mas o personagem está aqui. Em 5 minutos, ela fez assim com o dedinho. Ela falou, sabe o que acontece, Irene? O surdo, ele não arredonda nada. O maior fio condutor do som são os ossos. Então, enquanto você não fincar os pés no chão e você ficar com o seu joelho reto, você vai ser uma pessoa que escuta. Você bate a mão aqui no ombro do surdo, ele vira em bloco. Ele não vira assim. Eu virava assim. Eu falei, ela disse, ele tem uma urgência, porque ele se finca no chão. Eu falei, tá. Quer dizer, não é sentimento, é sensação, né? Ela é uma coisa. Aconselho para todo mundo. Aconselho para a vida. É bom para a vida, porque aí você começa a ver, né? Como é que as pessoas estão se colocando também. E você fala muito que teatro é voz, né? Você fala que as pessoas até comentam com você que você não tem, nunca teve uma voz impostada. E você brinca dizendo assim, eu não tenho, porque eu sempre trabalhei muito para não ter essa voz impostada. Trabalho muito a minha voz, né? Quer dizer, não só a Glorinha trabalhou só a sua voz, mas ela tem uma percepção completa, né? E você trabalhou com a filha da Eva Vilma, que é maravilhosa, que é uma a Vivian maravilha, Bocupi, Vivian. né, numa relação tão delicada, que você fez uma velha de 72 anos. Falar isso é pesado, né? Você era a Segunda Guerra, em 1945, né? Tinha aquela coisa de anciã. Você sempre foi muito aberta a essas questões de trabalho de corpo, de voz. Você fala da Vivian, você fala da Glorinha Boyd-Miller, de como você se abre para receber, né, essas pessoas na sua vida. E todas as suas peças, a grande maioria, ainda mais a grande maioria que você produziu, sempre foram personagens extremamente humanas. E você sempre citou como uma preferência sua, como produtora, não como convidada, mas como produtora, de você fazer personagens que estejam muito próximas do tempo que você está vivendo, que você prefere contar uma história que coincida com a história da sua vizinha ou de uma mulher que se identifica, do que personagens clássicos e tal. Eu sei que eu falei várias questões aqui, né, para você responder, mas falando muito da tua preparação para esses personagens, que são personagens um pouco contemporâneos, mas que você tem uma entrega absoluta, né? Então, conta um pouco de preparação de Filhas do Silêncio, de Braços Abertos. Filhos do Silêncio, eu tinha assistido o espetáculo na Broadway, com uma companhia de deficientes auditivos.
eu aqui falei muito surda-muda, porque recentemente os deficientes auditivos pediram para não serem chamados pelo nome de deficientes, eles preferem ser tratados como surdos e mudos. Mas lá nos Estados Unidos, acho que eles preferem ser chamados de deficientes. Bom, então lá, acho que são 20 companhias com deficientes auditivos. E a atriz que fazia foi a atriz que depois fez o filme e ganhou o Oscar, e ela é deficiente auditiva. Eu fiquei encantada com a peça, nem passou pela minha cabeça fazer aquilo, porque eu achei que não ia ser montada no Brasil. Aí o ator Odilon Wagner, com o ator Carlos Augusto Strasser, tinham os direitos da peça e iam montá-la. E quando eu fiquei sabendo, mas eu fiquei interessadíssima, né? E eles falaram, não, nós vamos fazer testes. Eu falei, eu posso pedir uma coisa? Se vocês não encontrarem, deixa eu fazer um teste também, se vocês não encontrarem uma atriz surda. Aí passa-se um tempo, passou-se bastante tempo, porque eles realmente fizeram testes. E eles me telefonaram. E eu entrei numa encrenca. Por que uma encrenca? Porque é muito difícil aprender aquele idioma e falar aquele idioma para uma plateia que vai saber que eu não estou mentindo. Porque se eu fizer meia dúzia de sinais aqui, vocês podem nunca ter estudado a linguagem dos sinais, não é? Mas não, lá eles iam. Então não podia falar errado, né? E aí são dois tipos de sinais. São os sinais que são soletrados mesmo, né, com o alfabeto, então é I, R, E, N, E, Irene. E os que significam alguma coisa, chefe, né, eu te amo, existem vários sinais. Mas tinha um momento no espetáculo que o Odilon lia uma carta que eu havia escrito. Na verdade, ele lia uma carta, não, ele vai traduzindo um discurso meu, da personagem, da Sarah. E começa assim, meu nome é Sarah Norman Leeds, um nome que eu desenho mais rápido com as mãos do que você consegue dizer com a sua boca. E para isso ser verdade, né? Eram cãibras, eu tive muitas cãibras, porque aí eu fiquei obcecada. Eu comecei a fazer a linguagem onde eu ia. Eu ia para o cinema, eu ficava fazendo a tradução do letreiro. Né? Ia para o teatro, ficava fazendo a tradução também. Né? Não tinha outro jeito, tinha que ser assim. E o mais difícil era não ouvir, muito mais do que não falar. Aí Glorinha falou assim, se prepara porque você vai ficar rouca. Falei, não vou, né, Glorinha, não falo. Fiquei rouca. Né, te priva do teu instrumento que você usa com mais frequência, principalmente no palco, aí a atenção foi toda para onde? Para a garganta. Aí eu falava rouca, assim, sem falar uma palavra. Né? É um espetáculo muito bonito, um espetáculo que devia ser remontado, é uma beleza de espetáculo. Não dá para bobear um segundo. E aconteceu uma coisa linda, vou contar para vocês o que aconteceu. Eu acho que às vezes eu ganhei assim presentes e que bom que eu estava lá para absorver isso na hora que aconteceu, porque isso é uma coisa que uma vez eu aprendi com um poeta, falou assim para mim, Irene, a gente não basta amar, a gente precisa saber que está amando no momento que está amando, porque muitas vezes a gente não sabe, perdeu aquele momento. Então, tem certas coisas que às vezes acontecem que vale a pena você dizer assim, ai, que bom que eu estou vendo isso. Olha o que aconteceu. Bom, primeiro que estrear esse espetáculo foi um problema. Era a produção do Odilon Wagner e minha. E nós inauguramos o Teatro Sesc Pompeia, que tem duas plateias. Né? Então, seria uma plateia aqui e uma plateia aqui. E eu não podia ter uma plateia aqui, porque você não pode ficar de costas para o surdo, você tem que falar frontalmente, para eles poderem ver os teus sinais. E
eu ia inaugurar aquele espaço, A Menina dos Olhos, da arquiteta Lina Bobardi. Então, já foi um problema convencer a Lina Bobardi, com toda a razão, né? Ela fez uma coisa linda lá, e chegou, e a atriz diz que vai fechar uma plateia. Bom, fechamos a plateia. E o grande negócio é você não ouvir. Você não pode se trair, que você não pode ouvir. E lá, um dia, num determinado espetáculo, arrebentou um esporte, fez pá! E eu não me virei. Todo mundo se virou, né? Que é humano, não é? Eu escuto, né? Mas eu fiquei surda, eu permaneci surda. E aí aconteceu uma coisa que é uma coisa linda. Houve aquele segundo que eu continuei ali, sem saber do que estava acontecendo, né? A personagem e a atriz também não está sabendo. Aí as pessoas olharam e elas viram que aquela atriz continuou surda. Aí eles aplaudiram loucamente. É uma coisa assim do público registrando o que aconteceu com aquela atriz que estava ali naquele palco. E lógico que é uma coisa única, porque eles não vão, só se eu contratar alguém para todo dia dar um tiro lá, né? É uma coisa única. E eu falei assim, gente, isso aconteceu comigo, que coisa. Agora, há pouco tempo, lá no shopping Higienópolis, chegou um senhor para mim e disse assim, Irene, eu estava naquela noite em que... Estourou. Ai, eu peguei tanto nele, falei, ai, você viu aquilo? Ai, que coisa boa, você viu aquilo? E essa coisa da concentração, você fala que o Zé Posse trabalha muito, né? Essa questão da concentração e que você adora trabalhar com o Zé Posse. Vou voltar lá atrás só um pouquinho, porque vai me lembrando histórias. Você disse que em 68 você fez uma peça chamada A Cozinha, que eram 60 artistas no palco e tal. Não, eram 60, éramos 30. É 30, 18, dobrei, não tem problema. Homens, 12 mulheres. Ela já dobrou, Não sei, né? pirei, achando que era 60. Mas assim, eram vários artistas, né? E que foi dirigida por Antunes Filho. E pelas tuas próprias palavras, posso falar? Pode. Você odiou o processo de trabalho do Antunes Filho. Inferno, foi um sofrimento. Eu queria que você contasse essa história. A minha frase mais importante, porque nós éramos cozinheiros e garçonetes. A minha frase mais importante era, salta um badejo. Vocês não fazem ideia do que é isso nas mãos do Antunes Filho. Ah, é uma loucura. Porque você tem que estudar dialética. Eu ia, pobre de Maré Dessy, eu ia para a biblioteca. Porque ele mandava ler uns autores. E eu dizia, mas eu só vou falar salto um badejo. Mas foi uma coisa devastadora, sabe? E eu nunca fiz bem isso. Nunca fiz bem esse pedaço. Ele é muito, ele instiga muito a gente, mas a gente sofria. Eu acho que teatro a gente não tem que sofrer, não. Agora, ele é um grande diretor. Eu aconselho. Você dizia assim que você tinha medo, né? Não, mas depois que passa... É que foi 68 tem algumas isso, né? experiências que a gente diz assim, que bom que eu já fiz, não preciso fazer mais, né? Por exemplo, eu não preciso mais fazer o exercício da árvore. Ou então, numa aula de expressão corporal, ficar olhando 20 minutos para o dedão do meu pé. Eu dizia, mas meu Deus do céu. Porque tem os professores que são assim. Diz assim, mas já está passando, gente. 20 minutos, eu e o dedão e eu. É uma coisa... Isso, né? Eu disse, que bom, já fiz, não preciso fazer mais. Você adorou ser dirigida pelo Zé Posse, pelo Sérgio Brito? O Zé Posse é um sedutor, né? Ele já chega, ele já beija o seu pescoço, morde a sua mão, chama você de Santa Maria Gorete.
tira você para dançar. É uma delícia, né? Eu sou mais dessa turma molinha, né? Do que aqueles, assim, que tem que sofrer muito. Não, e você fala uma coisa que eu acho super interessante. Você dizia assim que no início da sua carreira você fazia muito o que os diretores mandavam, né? Quer dizer, você seguia a orientação deles. Que isso, né? Depois, ao longo do tempo, você foi vendo que não era assim. E você dizia uma coisa assim, que você dizia que até indo para o lado dos autores, né, que na década de 70 eram muito exigentes e tal, queria que os atores fossem muito fiéis ao texto deles, você dizia assim, autor não é Deus e diretor não é Espírito Santo. Né? Pois é, então ao longo desses anos... Ao longo desses anos, e com quais diretores você mais se identificou, e não precisa citar nomes você já disse um aqui, né, mas naquela época, em 68, mas que de repente você travou um pouco, não houve uma troca? Que exigiram de você uma fidelidade e aquilo te castrou? Olha, esse não era nem uma fidelidade, é que ele era tão irreverente, e olha que eu tenho um bom senso de humor. Mas eu tive dificuldade de embarcar na dele. Que foi o Abu Janra. O Abu Janra é um provocador, né? Ele gosta de ser assim. Mas por trás daquilo tudo tem uma pessoa muito carinhosa, mas eu não entendi. Porque no primeiro dia de ensaio, com a Lilian Lemertz, o Rolando Boldrin e eu, ele olhou, chegou para a Lilian e falou assim, amada, querida, parará, parará, parará. Aí mandou o Boldrin tomar alguma coisa, né? Ou tomar em algum lugar, aquelas coisas do Abu Janra. Aí olhou para mim e falou assim, ele sentado assim, na plateia ou no palco, ele falou assim, eu só vou lhe dizer uma coisa. Se você fosse a Marília Pêra, eu ia embora agora para casa, só vinha no ensaio geral. Porque eu ia tranquilo. Mas você não é a Marília Pêra. Então, me mostre alguma coisa. Aí, eu não acertava com ele, não acertava o meu passo com ele, né? E o texto era muito irreverente, imagina, era um texto da Leila Assunção, Roda Cor de Roda. A personagem chama-se Amélia. Olha o que era ela, né? Amélia mesmo, a dona de casa, coitada. Uma coitadinha mesmo. E ela tem uma transformação, ela de Amélia vira Batalha, ela vira uma putona, é uma coisa assim. E tinha que ter essa transformação. Cênica também, mas que não acontecia a transformação cênica. E tinha que ter a transformação da atriz. E eu me esforçava, levava lá uma cena, ele falava assim, não é ruim, mas eu vou lhe falar uma coisa, tem 48 formas diferentes de fazer essa cena. Aí que não ia mesmo, né? Mas era uma falta de humor da minha parte. Eu não saquei que aquela provocação, eu não saquei a pessoa que estava ali atrás daquela provocação. Aí entreguei o papel para a Leila, falei, não sei fazer o papel. Ela falou, sabe sim. Eu falei, não sei me transformar nessa dona de casa, nesse furacão que tem que vir por aí. E está chegando o dia da estreia, né? Aí eu fui num almoço de domingo, na casa da minha tia, que morava em Santo André. Santo André, se alguém já foi em São Paulo, é uma outra, tem prefeitura própria, né? Outro município. É muito longe, muito feio, Santo André. Mas é uma coisa. Agora até melhorou, mas quando eu morava lá e o Abu Janra me dirigia, era mais feio ainda Santo André. E aí, mas o almoço de domingo era uma delícia na casa daquela tia. Aquela mesa enorme e tinha a nossa tia-avó, Teresa, virgem, com um camafeu. E ela sentava, meu avô sentava numa ponta e ela sentava na outra ponta. Irmã da minha avó.
E eu, aquela macarronada chegando, aquela macarronada saindo, aquele pavê entrando, pavê saindo. Uma hora eu olhei para a tia Tereza, eu, Camafeu, e passou-se a seguinte imagem na minha cabeça. Ah, todo mundo dizia que ela era virgem, a tia Tereza era virgem, tinha já perto de 80 anos. Primeiro me deu uma pena dela nunca ter tido assim, né? Eu pensei assim, gente, tia Tereza daqui a pouco vai morrer, virgem, olha que pena, né? Que bonita ela. Aí eu imaginei, se naquele almoço, se tia Tereza, ainda conservando o Camafeu, se ela abrisse assim os 2 botões, tirasse um peito, botasse para fora e continuasse comendo, um só. E comecei a rir. Eu achei aquilo muito engraçado. A tia Tereza com um peito para fora, assim, feito um caolho, sabe? Aquele peitão. Falei, cheguei no dia seguinte, eu que estava travada, não sabia fazer nada, a hora que teve a transformação, tinha uma mesinha, eu subi na mesinha, tirei o meu vestido, abaixei o sutiã, peguei os peitos assim pelo bico e comecei a sacudir. Aí foi uma loucura. Foi uma coisa louca. Aí o Abu Janra ficou de boca aberta. Ele falou assim, que isso? Falei, é assim. Não é para ela virar uma louca? Bom, é assim. E aí, depois que você faz isso, você faz qualquer coisa, né? Faz qualquer negócio. Aí eu pedi para a figurinista, porque ela vai tirando a roupa. Imagina, era um vestido cor-de-rosa, safado que ela usava, e ela usava uma pantufinha esperando o marido, e uma rosa aqui, um monte de bobs no cabelo. Aí ela vai enlouquecendo, ela arranca os bobs, arranca esse vestido, tem uma combinação que ela arranca, debaixo da combinação tinha um maiozinho, e eu mandei botar uma borboleta com todas as cores, era um arco-íris lá, né? E eu terminava a cena, eu vinha assim para a boca de cena, sentava, e botava uma perna aqui, outra aqui, e a luz fechava na borboleta. Foi uma coisa. Ganhei todos os prêmios, até o Molière por unanimidade. Possível isso. Com essa peça. Ô, Irene, deixa eu... Um dia eu estava, nesse momento que eu abro assim a perna, né? Aí vem entrando uma criança, assim, satisfeita da vida, vem a Margarida, ela vinha pulando. Eu falei assim, meu Deus, essa criança, aí ela passou. E eu falei, agora? Aí eu não sabia se fechava a perna, não sabia o que fazia. Aí ela olhou, passou. Eu falei, e sabe quando você pensa que você está tendo uma visão? Eu falei assim, será que todo mundo viu uma criança? Era a filha, a sobrinha da bilheteira, que foi lá visitar, alguém deixou a porta aberta, ela entrou. A criança não te desconcentrou mais do que o esporte, Não, né? não, a pessoa que mais me desconcentrou foi um ator que ele era muito engraçado, Laerte Morrone. Era um comediante bárbaro. Ele foi assistir esse espetáculo e o lugar dele era na 4ª fileira. E ele chegou atrasado. O Laerte Morrone, chegando atrasado, não querendo fazer barulho, pedindo licença, era de... Gente... Mas era uma coisa. Ele fez uma pantomima, foi uma coisa. Eu falei assim, que ele vai sentar no colo do homem. Foi um negócio. Laerte Morrone, um belíssimo comediante, belíssimo. Olha aí, outro espetáculo que ele fez, El Grande de Coca-Cola. Precisa remontar, que é uma beleza.
Irene, tem um caso também que eu achei bem engraçado, que tem a ver com a Dulcina também, lá atrás, um comentário que ela fez com você Ah, nos que ensaios. absurdo Conta, aquilo, né? conta aquilo, conta a história. Eu fiz um exercício. Quando eu terminei de fazer o exercício, é tudo jovenzinho, né? A Dulcina fez assim, falou assim: queridos, vocês viram o exercício dela? Isto é uma atriz. Imagina você, menina, né, ouvindo isso. Mas eu saí de lá e fui me encontrar com o meu grupo lá no Teatro Jovem, que era ali na Praia do Botafogo, que era dirigido pelo Kleber Santos. Mas eu precisava passar isso adiante, eu não podia morrer com aquilo, né? Você tem que contar o que aconteceu, olha que coisa que eu ouvi da Dulcina e tal. E aí nós nos encontrávamos no boteco da esquina, lógico. Estava ali o grupo todo, e aí alguém falou assim: ah, a Irene está chegando, a Irene está fazendo a fundação. Você faz a fundação, né? Não faz com a Dulcina? É. Então, pois é, você sabe o que a Dulcina disse uma vez para a Fernanda? Ela disse que a Fernanda nunca ia ser atriz. Falei, e agora? Toda inflada com elogio, né? E Chega agora? com um banho de água fria desse. Né? Nunca, só fui contar isso anos depois, né? Falei assim, imagina se ela deu esse fora com a Fernandona, ela não sabe, né? Ela não sabe. Eu devo, foi muito, olha, aquilo durante muito tempo foi muito ruim para mim, né? Porque eu tinha vontade de chegar e dizer para os colegas, olha, sabe aquele elogio de ontem? Não vale. Ela não sabe, esquece, né? E você falou no Teatro Jovem agora, foi isso na década de 60, na época que a juventude fervilhava e tal, e você dizia que você era caretinha, que se casou. Eu era virgem. Era virgem, que se casou cedo, com 19 anos e tal, mas vivia naquele meio e daquela juventude toda totalmente ativista e, enfim, querendo, pensando coisas. E a minha mãe achava isso uma coisa absurda, porque eu fui trabalhar no Centro Popular de Cultura, que era na Uni, fui fazer teatro com o Duvaldo Viana Filho, era teatro que a gente fazia em cima de caminhões, a gente fazia nos sindicatos. Aí a minha mãe me levou para fazer um eletroencefalograma, que ela falou que tinha alguma coisa errada comigo, você tem que examinar ela. Que eu fizesse teatro estava bom, mas que eu fosse para a Uni, né, eu fosse para o CPC, isso ela achava que tinha alguma coisa que estava errada. E foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a conhecer o Brasil ali, comecei a conhecer uma série de coisas, a ver um outro tipo de teatro, que não era o teatro do sofá. Nós éramos muito acostumados com o teatro do sofá, né? Hoje não tem mais sofá, né, nas produções. É o sofá e salto alto, né? Não é? É. Sofá e salto alto. Não é o teste do sofá, não. Então, foi muito importante. Outra experiência também tão importante quanto essa politizada foi ter feito teatro de revista. Ai, essa história é maravilhosa. Posso só dar a introduçãozinha? Ela, quando ela fez teleteatro com o Sérgio Brito, tem que contar um pouco da história, né? Ela fez teleteatro com o Sérgio Brito, com a direção do Sérgio Brito, e depois ela foi chamada pela TV Rio para apresentar um programa, não é? Pergunte ao João, um telejornal. Foi o primeiro, Aí depois de lá, antes dessa história deliciosa que você vai contar para ter um segmento, você apresentou e tal, depois você foi para a Rede Globo pedir emprego para o Rubens Amaral. Não foi uma história assim que é maravilhosa? Foi. Conta, aproveita que já está nesse clima tão gostoso e conta essa história, que aí depois eu emendo com a história do teatro de revista. Mas eu fui pedir emprego na TV Tupi, na TV Globo, que estava começando. E eu fazia telejornal. Eu fazia telejornalismo
na TV Rio, com o âncora era o Heron Domingues, que era o Repórter Esso, aquele famoso Repórter Esso. Aí tinha João Saldanha, que fazia parte de esporte, com Raul Longras, Luiz Mendes. A crônica social era o Ibrahim Suede. A crônica da cidade era Nelson Rodrigues. Era uma turma considerável, né? E eu lia algumas notícias lá. Aí eu engravidei, fui ter o bebê. Quando voltei, tinha uma outra moça no meu lugar. E aí o Walter Clark falou assim, olha, está abrindo aí uma emissora chamada Rede Globo, vai lá, procura um homem chamado Rubens Amaral. O Walter Clark queria que eu fizesse um programa infantil. Era para ter sido a Xuxa. É verdade. Ele falou, olha, vão lançar um programa, vai ser uma coisa ótima, você tem o perfil para fazer, porque você acabou de ser mãe, você gosta de criança, essas coisas. Ele já me falava desse programa que depois veio a ser o programa da Xuxa, que ninguém pode ser Xuxa sem ser a Xuxa, né? É ela, né? Bom, enfim. E aí eu fui lá na Rede Globo. Botei o meu taierzinho cor-de-rosa, que eu tinha saído, eu usava esse taier para tudo. Eu fui para a lua de mel, eu fui fazer tudo. Tinha que fazer alguma coisa importante, era aquele taierzinho. E fiquei plantadinha lá para esperar o seu Rubens Amaral. E as horas vão se passando, e seu Rubens não me atende, as horas vão se passando. Aí, uma hora, eu levantei e falei para a secretária dele, onde é o toalete? Ele falou, lá fora. No que eu voltei, ele tinha ido embora. Ela falou, você foi ao banheiro? Ele foi embora. Aquela coisa simpática, né? E eu falei, ele vai embora? Eu fiquei o dia inteiro ali, né? Aí eu desci correndo e cheguei lá na porta. Sabe qual era o carro dele? Era um Fusca. Olha que bárbaro, né? Ele estava lá na porta do carro dele, outras pessoas também nos seus carros, e todo mundo se despedindo. A hora que ele ficou sozinho, eu cheguei para ele e falei tudo assim, sem vírgula, sem nada. Falei assim, o senhor, aos prantos, né? O senhor é que é seu Rubens Amaral, né? Então, o senhor é que vai dirigir isso aqui, o senhor pensa que o senhor sabe fazer as coisas, o senhor não sabe. Sabe por quê? Falta uma coisa importantíssima nessa emissora, eu. Por quê? Eu canto, eu danço, eu represento. Ele olhou para mim, olhou, fechou a porta do carro, falou assim, vem cá. Aí entrou comigo ali na portaria, tudo em obras ainda, isso em Jardim Botânico. Mandou ligar para a sala do Paulo de Gramont. Falou assim, Paulo, tem uma pessoa aqui do meu lado, como é seu nome? Falei, Irene. Irene. Então, ela vai subir e vai falar com você. Olha, ela disse que ela canta, dança, representa, apresenta telejornal, parece que ela faz tudo numa televisão. Então, você vai gravar tudo que ela faz. Desligou, olhou para mim e falou assim, se você souber fazer pelo menos uma das coisas que você diz, você ganha um emprego. Se não, pessoalmente, eu vou me encarregar de dizer que tem uma louca que espera as pessoas na porta. Chorando. E como é que é? Você só se chama Irene? Não. Seu nome, Irene Ravache. Ele falou, não vou esquecer. Bom, aí subi, o Paulo de Gramont foi uma delícia, foi um doce. Eu já cheguei chorando, né? Empapando lá o taier cor-de-rosa. Ele falou, não, minha filha, não, vamos ver, vamos aqui com calma e tal. E aí
eu acabei ficando e fazendo o telejornal das 20 horas, que eu fazia com o Hilton Viana. Esse telejornal que é feito pelo Bonner. É o Jornal Nacional. É, o Jornal Nacional. E aí, nunca mais vi o Rubens Amaral. Aí, fui fazer Carlos Machado. E um dia... E fui fazer Carlos Machado Uma pelo entrevista seguinte, com Carlos eu fui fazer uma Machado, né? entrevista, eu nunca tinha entrado numa boate. Quando eu entrei, quem estava dançando era Lene Dale, no auge das coreografias de Bossa Nova, com todas as bailarinas lá do Seu Machado. E eu fiquei tão encantada, quando acabou aquilo, o Seu Machado veio, ele sabia que tinha a moça da televisão que tinha vindo para entrevistá-lo. Eu falei assim, eu quero trabalhar com o senhor. Ele olhou para mim e falou assim, mas o que eu vou fazer com a moça séria da televisão? Eu falei, eu não sei. Ele olhou, falou, espera um bocadinho, né? Me deu a entrevista, e falou, vem aí, tem uns colegas seus aqui, tem uns atores aqui. Era o Ricardo Graça Mello, pai do Ricardo, marido da Marília, primeiro marido da Marília, o Ari Fontoura, a Sueli Franco. Aí eu fui, e ele foi me dando umas coisas para fazer, ele foi me dando uns quadros para fazer e tal. E eu acabei fazendo muitas coisas. E acabei sendo... O show não tinha, assim, uma estrelona, uma grande vedete. Era uma viagem à volta ao mundo. E como eu era o fio condutor, eu acabei meio que sendo a estrela daquele show. Aí, uma noite, eu estou saindo do show, tem uma pessoa na porta lá da saída dos artistas, era o Rubens Amaral. E ele falou uma coisa linda. Ele disse assim, eu vim ver você. Porque a minha rotina era assim, eu fazia o telejornal, saía, ia para o centro da cidade para fazer Pendura Saia, uma peça do Graça Mello com Milton Moraes e a Terezinha Maio. Aí sim eram 60, era no Pendura Saia. E ia fazer o show. Eu ia com os originais do samba, aprendi a sambar com o Mussum. Uma delícia. Ia com eles. Ele me chamava de Miss Setel. Setel, porque eu era muito branca, ele dizia, a gente vê suas veias. Parece a Setel era negócio de fios, de telefone, essa coisa. Você é Miss Setel, você, muita veia, muito branca. Bom, aí está lá o Rubens Amaral. E ele falou, eu vim lhe ver. Eu já fui no teatro também. Eu vim lhe ver para saber, quando me falaram que a moça do telejornal estava fazendo Carlos Machado, eu, antes de despedir as pessoas, eu vim ver. Eu falei, pronto, agora, né? Ele falou, bom, você continua no telejornal. E as pessoas também continuam. E eu só quero lhe falar uma coisa. Um dia eu vi o encontro das águas do rio e do mar. Eu vi a pororoca. É o que você é. Tão bonito, né? Que delícia. Entrou no carro dele e foi embora. Nossa, eu lá, sozinha, ouvindo aquilo. Lá a Boate Freds é onde é hoje agora não é mais Meridian, né? Onde é aquele prédio do Meridian, que hoje tem um outro nome lá. E você ficou 1 ano e meio fazendo, né? Fiquei. Era muito bom. Aí eu apresentei, eu cheguei para o Seu Machado, falei assim, Seu Machado, eu vou lhe apresentar uma pessoa que é uma estrela, viu? O senhor não pode perder. O nome dela é Astolfo. E apresentei a Rogéria para ele, que era maquiador da TV Tupi, que eu tinha conhecido lá. E que aí foi trabalhar também com o Seu Machado. Aí eu parei porque eu tive um desastre de carro, fiquei toda engessada e tal.
Mas foi muito bom. É porque a boate, a turma não entra ali para te ver como as Você pessoas disse que entram. foi um É um exercício muito bom porque para eles entram você, para né? beber, eles entram para fazer um monte de coisa. A última coisa que eles vão fazer é prestar atenção no que você está dizendo. E eu tinha monólogos, olha. Tinha um monólogo sério do Chianca de Garcia. Quem queria ouvir isso? Né? Grande aprendizado, né? Um aprendizado muito legal. Foi muito bacana. E aí conheci no Carlos Machado uma figura que tem muita gente que conhece, que é a Reginona, a Regina Malheiros, que ela era camareira no Teatro Carlos Machado e depois ela veio a ser produtora, que é uma figura, também aprendi muito com ela. Em falar em produtora, que você também é produtora já há alguns anos, tem uma história que eu achei bárbara, que eu acho que faz parte de você, né, dessa tua entrega. Uma vez você ia fazer uma peça, estava saindo de Blumenau, ia para Joinville, me corrija se eu estiver errada. É o contrário. É o contrário, de Joinville para Blumenau. E o técnico chegou para você e disse assim, Irene, eu queria saber qual é o horário que você quer que eu saia, que horário eu posso sair para poder ir para o teatro, porque o teatro é meio complicado. E você falou, não, você como técnico, é você que determina o horário que a gente tem que sair. Ele falou, bom, eu preciso chegar lá, sair daqui umas 7 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã, todos nós vamos sair. E aí, uns reclamaram e tal, não sei o que você foi para lá. Nós tínhamos um ônibus, eu tinha alugado um ônibus para fazer esses pequenos trajetos, né? E aí o nosso cenário ia embaixo e nós íamos meio que dormindo, assim. Aí, quando chegamos lá no teatro, lá em Blumenau, eu falei, não, deixa, o pessoal está dormindo, nós vamos descer com o cenário. Depois que descer com o cenário, aí a gente chama. Eles estavam recostadões lá. E tinham os técnicos sentados lá, os técnicos do teatro, e eles não fizeram a menor movimento de que iriam nos ajudar a descer o cenário. E óbvio que isso já tinha sido trocado cartas e nem era fax, eu acho que não tinha nem fax ainda. Bom, mas enfim. E aí o meu cenotécnico disse assim, olha, fofa, é o seguinte, ele me chamava de fofa, Szymanski. Aqui é difícil, aqui, se não gratifica primeiro, eles não se mexem. Eu falei, não, mas lá eu aprendi que gratificação é depois. Falei, vamos montar o cenário? Ele falou, quem? Eu falei, eu e você. Eu já montei cenário, já fiz teatro em cima de caminhão, Szymanski. Eu sei montar cenário. Vai demorar, hein? Mas eu vou montar esse cenário. Aí, peguei as primeiras peças do cenário, botei no ombro, entrei bonita no teatro, botei o sorriso melhor que eu tinha. Boa noite, bom dia, bom dia. Bom dia, o Szymanski. Voltamos, pegamos as segundas peças, não peguei a terceira peça. Eles já começaram, se levantaram e vieram trabalhar. E eu comecei a montar o cenário com eles. Aí eles chegaram, não, olha, não, você não é atriz da peça, não. Não, a gente está aqui para isso. Ó. Não, esse é o nosso trabalho. Porque ou você mostra que você é a dona daquilo, aquilo é teu, né? Quem pariu Mateus que o embale, né? Assim que a gente aprende. Era o meu negócio, né? Eu sempre, as pessoas às vezes dizem assim, mas aí tem a preferência pelo teatro. Não é preferência pelo teatro do que pela televisão, não, mas o teatro é o meu negócio, né? Então, na televisão eu sou contratada. O teatro, eu às vezes também sou contratada. Mas se eu tenho um negócio, é o teatro, né? Agora, as suas peças, elas são conhecidas como peças que ficam muito tempo em cartaz, né? É um grande susto para mim, porque eu sempre faço contrato para 2 meses. A gente não tem uma receita, né? Quando eu chamei o Juca de Oliveira para fazer o De Braços Abertos, ele falou assim para mim, olha, aquele mau humor, né? Que tem um mau humor, que é uma coisa.
É uma pessoa engraçadíssima, escreve comédias, eu acho um dos maiores atores com que eu já trabalhei. Mas ele é mal-humorado. Ele falou assim, olha aí, eu li a peça, hein, que você mandou, e eu não estava muito afim de fazer, não, porque agora eu ia sair de férias, mas como essa peça vai ficar no máximo 2 meses em cartaz, eu vou aceitar fazer. Eu falei, mas exatamente, eu estou pegando teatro só para 2 meses mesmo. E ficamos 4 anos. Nem ele acreditava, nem eu. E tem um negócio que eu acho super interessante que você fala que personagem para você e teatro é como se fosse um casamento, né? Uma relação de casamento com os personagens, a tua relação com os personagens. E que você, em Braços Abertos, você fazia a Luísa, chegou a um determinado ponto que você chegou e falou, olha, não, acabou a paixão, né? Eu estou precisando de alguma coisa para continuar. Como é que foi? Porque no auge do sucesso você desistiu de fazer a Luísa. Queria que você contasse um pouco esse processo. Pois é, porque aí quando a gente tem um sucesso nas mãos e você vai parar, às vezes as pessoas dizem assim, os deuses do teatro nunca mais vão te perdoar, você está maluca, está deixando um sucesso e tal. Mas não era assim que eu via, eu não via que eu estava deixando um sucesso. O que eu sentia é que ali, naquele momento, pelo menos, eu tinha tido uma vivência muito prazerosa, bonita com aquele personagem. 4 anos, viajamos pelo Brasil, e que estava na hora de dar até logo para ela e ela para mim. E aí é que eu comparo com o casamento, porque às vezes algumas relações acabam e a gente não sabe exatamente detectar o porquê que acabou, quando começou a acabar, mas nós temos um pouco de dificuldade de lidarmos com o final de quase tudo, não é? Final, por exemplo, de novela, quem faz novela sabe que tem abraço com hora marcada para acabar. Você forma uma família, você desenvolve ali emoções com aqueles colegas, e você vai dar até logo no dia tal. E é um dia que é determinado até por outra pessoa, né? Por outros mecanismos. E penso que esse saber se despedir de um personagem, acho que tem que fazer parte da gente. Pelo menos eu comecei a ver que estava na hora mesmo de entregar a Luísa. Não foi fácil, não. Você teve até uma questão que você ligou para Marília, porque... Liguei para Marília, porque as pessoas falavam assim, imagina, né, tá louca, não pode deixar de fazer. A Marília, aquela coisa assim. Você não é putinha para fazer coisa que você não tem vontade. Você é putinha? Você não é, então você larga isto. Não, você não pode fazer. Falei, obrigada, Marília, é isso mesmo. Eu só faço o que eu gosto. Se acabar essa relação, eu paro, Irene. Você para também. Então tá bom. Não é, porque às vezes você tem que ligar para os colegas, principalmente para os colegas que você admira, respeita, para saber das coisas, né? Mas não foi só Braços Abertos que ficou tanto tempo em cartaz, né? Intimidade Indecente também, que é linda essa peça, com Marquinhos Caruso. Como é que é para você a relação com os seus colegas durante tantos anos, assim? Quer dizer, pessoas que podem ser grandes amigas, de repente, ou ao contrário. Caruso, nós somos bons amigos. Caruso é uma pessoa que se eu tiver um problema, eu vou ligar para ele. Não que eu não vá ligar para a Regina Braga, mas o Caruso tem o humor dele é muito parecido com o meu. E o humor é um fio condutor muito bom, não é, Raul? Então, e une, né? Você mais ou menos vai fazendo parte daquela tribo ali, daquelas pessoas. Então, o Caruso é um grande amigo. O Juca, de vez em quando, eu sinto necessidade de telefonar para ele, para saber daquelas coisas mal-humoradas. Olha, quando você fica muito tempo, e eu divido camarim. Eu adoro dividir camarim.
Eu não dividia com a Regina, mas ela que não quis dividir o camarim. Mas eu adoro, eu acho um frege dividir o camarim. Esse espetáculo que eu faço, eu divido o camarim com a... Na verdade, eles é que dividem comigo, porque eles me deram um camarim, aí eles escreveram assim no espelho, a Patrícia Gaspar e o Evandro Soldatelli, Irene, vem para cá. Precisou falar 2 vezes, eu já fui para lá. Mas o camarim que eu dividia com o Juca tinha uma pia, então, às vezes, eu escovava dente com ele. É casamento, não é? Quando escova dente? É casamento. E aí, quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, o Juca, ele é sanguíneo, ele é visceral. Ele entra em cena todas as noites como se fosse estreia. Não faz baratinho com ele, não, porque não vai dar, porque ele já entra aqui, ele entra no melhor dele, né? E nós ficamos hospedados no Copacabana Palace. O Juca, quartinho do lado do outro, tinha até uma portinha de comunicação. Era bem grudadinho. Eu acho que ele ouvia a hora que eu acordava, porque era eu pedir o café chegava junto com o Juca, que já tinha tomado o café dele. E chegava e falava assim, eu tomei a liberdade de pedir para ele trazer uma xicrinha, eu vou tomar só um golinho de café com você. Mas ele já chegava com jornais debaixo do braço, ele já tinha resolvido todo o problema econômico do Brasil, problema de guerras do Oriente Próximo, distante. Ele já tinha... E eu, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava de penhoarzinho, vendo a Ofélia dando receita. Assim, jogada, assim. Aí, ele já estava discutindo, já tinha lido todo o jornal de cultura. Então, ele chegava, a primeira coisa era o cafezinho, a segunda coisa, ele falava assim, dá licença, desligava a Ofélia no momento que ela dizia 2 xícaras de açúcar. E aí foi crescendo um ódio em mim, mas foi crescendo um ódio. E aí um dia ele foi desligar e eu falei assim, não toque nesta televisão. E fui possuída pelo mal, eu quase me joguei em cima dele. E aí parti para uma briga com ele. Como é que você... Ele falou assim, mas você está vendo a Ofélia? Eu falei, exatamente, eu vejo a Ofélia, olha aqui o meu bloquinho, eu copio as receitas da Ofélia. Olha, foi uma briga, o garçom constrangidíssimo, vendo aquelas duas... Coisa patética, né, gente? Brigar com o outro por causa da Ofélia. Casamento, né? Casamento. Desculpa, só para terminar aqui, porque já estão pedindo para a gente abrir as perguntas para a plateia. Eu não posso deixar de perguntar, porque eu sei que todas as perguntas sobre teatro e tal virão, né, naturalmente. Mas conta aquele episódio da cena do enterro da personagem do Otton Bastos em Éramos 6, em 94. Você lembra disso? Sei. Olha... O Éramos 6 era uma coisa horrorosa, né? A personagem perdia filho, ficava viúva. Mas o elenco, eles eram uns canalhas, todos, canalhas assim, da melhor qualidade. Ninguém prestava naquela novela, ninguém. Então, era uma coisa absurda. Quanto mais tinha cena de choro, mais ria-se, né? Era uma coisa... E a novela dirigida pelo Henrique Martins, aquele alemão, foi Sheik de Agadir. Você acha que alguém leva a sério o Sheik de Agadir, né? E a Jussara Freire e eu chegávamos para ele, e a gente fazia torturas com ele, né? Porque o Henrique foi um galã muito bonito, né? E a gente dizia assim, olha para a gente que nem o Sheik, olha... Dirige que nem o Sheik, bota uma capa para dirigir a gente. Aí, a novela começava em 1920, quando acontece a morte do Otton Bastos, que é 1930, mais ou menos, 30 e poucos, era luto fechado, né, que as famílias usavam. Então, o elenco era um urubu só, né? Todos
negro. E aí, a gente já tinha rido muito, já tinha feito absurdos. Começou que trouxeram um caixão de tamanho natural. Aí alguém lá no cenário falou assim, é o seguinte, tem que cortar esse caixão aqui, porque senão as câmeras não vão poder focalizar direito. Vamos cortar o caixão. Aí o Otto ficou um cotó. Uma coisinha. O caixão, eu falei assim, gente, olha, o que vai enterrar do Otto? Um dedo dele? Que eu não sei. Bom, aí botaram um boneco, que já que ele não cabia, ótimo, né, para ele, botaram um boneco, era a cara, sabe, teve um ator chamado Fernandel, que tem uma cara assim, parece um cavalo, e tem uns bonecos de manequim, né, de vitrine. Como é que pega um boneco sorrindo? O Otto morreu. Coisa sorridente, uma coisa absurda aquilo. Então já era um problema gravar. Aí fomos para a cidade cenográfica e juntou aquela canalha toda num cantinho assim, porque só tinha a tapadeira com a fachada da casa e uma escada por onde desceria o caixão. E nós lá, né, grudados todos lá. Denise Fraga, Osmar Prado, Caruso, Jandira Martini. Então é assim, vai falar gravando, o caixão, os amigos descem carregando o caixão, e atrás a viúva enlutada com as suas irmãs mais enlutadas ainda. Agora, carregando o caixão, Osmar Prado num lado e o Caruso. A coisa meio descompensava. Aí tinha o Petrim também, carregava o caixão. E na hora que o caixão tá para descer, mas eu ainda estava escondida, né? Ainda não estava aparecendo, porque você está assim mais alto, aí que você vai descer a escada. Aí tinha aquela música, né? Vem para a caixa, você também. Né? Aí eu bati assim no caixão e cantei, vem para a caixa, você também. Aí o Caruso desequilibrou. O caixão foi para cima do Otton, né? Aí foi uma coisa. O caixão foi descendo, né? Sozinho, que nem filme, né? De pastelão da pior categoria, né? Aí o Henrique vem e diz assim, eu nem vou perguntar quem foi. E todo mundo com cara de santo. Criança, né? Ator é criança, né? Ator é tudo moleque, né? Ele falou, olha, eu não sei quanto a vocês, agora eu não tenho o que fazer hoje, então eu posso ficar aqui o resto do dia para gravar essa cena. Depende de vocês. E não se conseguia ter a menor compostura para gravar aquela cena. Enfim. Agora, eram cenas que no ar iam... Maravilhosas. Maravilhosas. Esse elenco foi um elenco muito bem escalado. Muito bem escalado, uma novela que deu muito certo, e eu acho que pelo elenco. É uma sorte, né? Às vezes a gente passa assim, por uma conjuntura de sorte. Porque às vezes você tem um bom texto, não tem o bom elenco, ou tem o bom elenco, não é? Ali tudo era bom. Todo mundo no papel certo. Foi bem legal. Isso é raro. Irene, a gente vai terminar aqui, mas eu vou abrir para o público perguntar. Olha, eu posso ser super indelicada antes de você perguntar? Aqui tem um colega nosso, que é o Raul de Ouro Fino, e que eu fiz um trabalho com ele muito diferente. Em 1992, eu dei uma entrevista para a TV Educativa, e aí, no dia seguinte, um rapaz chega lá nos bastidores lá do teatro, Clara Nunes, falou assim para mim, olha, eu assisti ontem a sua entrevista, eu acho que eu tenho muita coisa a ver com você, e eu faço teatro, e se você puder me dar uma hora, para nós conversarmos, eu vou ficar muito agradecido, vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai ser muito bom, e eu faço teatro na casa das pessoas. Eu falei, que é isso que você faz? Eu faço teatro em domicílio.
Aí me entregou um calhamaço de coisas e falou, está aí meu telefone e tal, se você puder, se você achar que vale a pena ligar para mim. Aí eu fui para casa, fui ler. Falei assim, gente, mas a primeira coisa é que ele é um grande vendedor dele mesmo. Isso é um talento. Ele tinha mais matéria do que um astro global. E aí eu comecei a ver os textos dele e falei, mas ele fala isso na casa das pessoas? Porque é muito desabusado tudo que ele fazia. Basicamente, o que ele fazia? Era um personagem que, usando a plateia como se fosse um terapeuta, ele na verdade, fazia 4 personagens, falando com o seu terapeuta. E sempre questões sexuais. Aí eu liguei para ele e falei assim, menino, você diz isso na casa dos outros? Ele falou, digo. Eu falei, eu quero ver como é que é isso. Aí ele ia ter um espetáculo numa casa, me levou. E eu achei aquilo ótimo, achei ele bom ator. Falei, ele não sabe que ele é bom ator ainda. Ele é bom ator, ele não sabe. E aí falei, olha, então vai encontrar comigo. E a primeira coisa que eu disse para ele foi assim, olha, se a gente for da mesma enfermaria, vai dar para fazer alguma coisa. E nós éramos da mesma enfermaria, e aí veio o teatro, dirigi ele no Teatro Domicílio, isso foi em 1992. Hoje ele mora em Lisboa, e ele faz teatro para as empresas em Lisboa, faz na Espanha, faz na Itália. O Teatro a Domicílio virou uma coisa legal de teatro. E não fazia o teatro também a bordo de aviões? Fizemos teatro a bordo de avião. Isso é bárbaro também, né? É muito engraçado. Um dia, sempre vieram uns convites estranhos dele. Ele falou, Irene, sabe onde é que me convidaram? Eu fui, claro, que ele é que vai vender o peixe dele, né? Para fazer teatro no ar. Isso não era onde? No avião. Ficou no avião? Voando? Voando. Voando? Voando. Bom, vamos ver como é que é isso, né? Vamos ver como é que é isso. E aí ele fazia também. E eu dirigi também num espetáculo com textos bem-humorados da Clarice Lispector. Um espetáculo delicioso. E hoje ele desenvolve esse teatro. E ele está agora aqui no Brasil e veio hoje aí. Parabéns. Eu teria milhares de perguntas aqui, eu não fiz Desculpa, a metade você tinha pelo levantado tempo também. para falar. Mas boa noite. Tá. Bom, antes de mais nada, obrigado a vocês, ao Instituto Montenegro Raman, que tem feito um trabalho super legal. São seminários, né? Eu tenho vindo, estou adorando, e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você, pelo Braços Abertos. Eu, escandalizado com você, eu escrevi uma peça, de garotinho, assim, e dei para você. Era para você a peça. Escrevi pensando em você. Em você, no Luiz Carlos Tourinho, Pupil, e no Mário César Camargo. E você trabalha muito, viajando. Depois de um tempão, você me telefona, interurbano, e fala comigo horas no telefone. E me dá uma aula, assim, genial, de generosidade, de teatro, sabe, de amor, sabe, que eu nunca mais me esqueci, E estou tendo essa oportunidade aqui de te agradecer. Muitíssimo obrigado, Marcela Luz, que foi muitos anos, na época do Braços Abertos, E é isso que eu quero dizer, te amo, muito obrigado. Que legal você falar isso, que Você foi bom. tão generosa, assim, eu nunca mais esqueci isso. O brilho dos seus olhos é maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Oi. Eu sou Adriana Garamboni e muito obrigada por
por essa entrevista, porque é uma delícia ouvir você falar. Ai, Adriana, que bom, que delícia. E assim, eu queria, a minha pergunta é a seguinte, eu queria que você falasse um pouco sobre humildade, porque é tão bacana ver uma atriz como você, com tanta humildade, assim, e hoje em dia parece que as pessoas não acreditam, acham que humildade é uma bobagem, né? Assim, que é feio a gente ser humilde. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aí eu tenho que, talvez, entender ou me colocar no lugar também das outras pessoas, porque eu acho que é muito ligado ao o que é importante individualmente, não é? O que te importa? O que te motiva? Quando eu tinha 12 anos, acho que era 12 anos, um pouquinho mais, mas eu era meninota ainda. Tinha na família um tio que era, para mim, um personagem importantíssimo, porque ele era médico, ele tinha um jipe. Ele nos levava, a minha família morava no Cosme Velho, ele nos levava de lá até o Recreio dos Bandeirantes. Era uma viagem, aquilo era uma aventura. E era o tio que sarava a gente, né? Os sobrinhos ficavam doentes e ele resolvia. Esse tio morreu lavando as mãos. Ele chegou em casa para almoçar e ele morreu lavando as mãos. E eu pensei, então é assim? Tudo pode acabar assim, de repente, você lavando as mãos, não é? Desplugam você. Como ele morre? Um homem tão saudável, e ele era grandão. Um homem que tem um jipe, um homem que... Né? E eu acho que foi essa noção de que tudo acaba, né? Você pode acabar assim, de uma hora para outra, que talvez não me faça me levar tão a sério, ou levar a sério coisas que, às vezes, alguns colegas talvez levem a sério e alguns levam a sério demais. Que vai desde não poder entrar numa fila de autógrafo, ou não poder passar desapercebido. E tem outra coisa também. Eu acho que eu exercito muito quando eu estou em cima do palco, ou quando eu estou trabalhando, eu acho que eu faço um exercício muito bom. É ali que eu tenho que... ser estrela, seria isso a palavra? Né? Você tem... Quer dizer, o cirurgião, qual é o momento que ele brilha? É a hora, não é a hora que ele está desfilando com o carro dele, é a hora que ele está operando, não é? E assim somos nós também, não é? É a hora que a gente diz a que veio. A gente mostra serviço, né? Mas eu penso que, sobretudo, foi isso, que as coisas acabam... Sabe, tem um poema que diz assim, morrer assim, num dia assim, né? Então, acho que é por isso que eu não me levo muito, muito a sério. Nas firulas, em outras coisas eu até levo. No exercício da tua profissão, você se leva a sério, mas quando está fora... Não sei se te respondi. Com certeza respondeu, e é uma delícia ver isso acontecer. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi. Tem um livro de uma autora chamada Ângela Brito, que chama O Último Artesão, onde atores e atrizes dão depoimento sobre o Walter Avancini. E ela diz que escolheu o nome desse livro em função de um depoimento seu. Você que mencionou que o Walter Avancini, na sua opinião, era o último artesão. Eu gostaria de saber por que você o qualificou dessa forma.
porque ele tinha tempo. Ele bordava uma cena, ele tinha tempo de ensinar para o ator, às vezes de uma forma até cruel, mas ele se importava. Ele está prestando atenção em mim. Isso é tão bom quando a gente sente que alguém com quem você trabalha está prestando atenção em você. Prestava atenção de verdade. Ele, às vezes, era meio canhesto para dizer as coisas. Mas, e como ele tinha tempo de burilar uma cena, de chegar e dizer assim... A bronca dele era para todo mundo ouvir, mas quando ele dirigia e te dava detalhes, era extremamente assim, delicado. Ele dizia, olha, veja só como é que eu vou pegar você por aqui. Então, a melhor forma de você conduzir vai ser assim, porque se você conduzir assim, não vai ser tão bom. Então, isso é do artesão, não é do diretor de indústria, né? Mas havia tempo também para isso. Então, é por isso que eu chamo ele de artesão. E ele permitia pausas, né? Coisas que na televisão ele não permitia se... pausa. Depois de muitos anos, eu fui fazer uma novela, O Sol de Verão, e eu dei uma pausa. E aí me deram o texto. Eu fiz assim. Aí voltou a gravação, aí eu dei a pausa. Aí ele fez assim, ritmo. Aí eu falei assim, a pausa faz parte do ritmo. Né? Valeu alguma coisa, né? Ter ido para a Escola Nacional de Música. Né? Então eu sei contar direitinho. Aí a pausa faz parte do ritmo. Tem que dar a pausa. Porque a ideia de ritmo na televisão é você falar rápido. Os personagens não raciocinam. Eles respondem por instinto, assim, mas eles não raciocinam. Então, boa noite, Irene. Boa noite. Meu nome é Augusto. Oi. Seguinte, pensando no que a Ganamboni estava falando ainda agora com você, e eu participando também de algumas outras entrevistas e esse bate-papo com outras atrizes, eu percebi que não existe como dissociar essa história do autoconhecimento, a vida da atriz e do ator, nesse processo criativo. Eu vejo que queria saber de você se existe uma busca de se entender para artisticamente ela funcionar de alguma forma. Existe sim. Quanto mais você vai se pesquisando, se conhecendo, você vai conhecendo outras possibilidades de chegar, de fazer abordagens, de entendimentos, né? E se um ser humano tem aqueles componentes, é porque ele não tem aquilo sozinho, excetuando casos patológicos. Mas até quando a gente pega, assim, por exemplo, um ditador, ele não acorda ditador, né, na casa dele, não diz assim, bom dia, eu sou um ditador. Não. Ele tem preguiça, ele tem seus momentos de ternura. Né? Assim como eu penso que a Madre Teresa de Calcutá devia ter horas que ela olhava ali para aquele rio Ganges e dizia, com licença, hein, mas... Puxa, não, precisava tanta vaca aqui nesse rio, andando para cima, né? Ela tinha um saco cheio que não tinha tamanho também, né? Então, à medida que você vai se pesquisando e pesquisando as outras coisas e trocando, e vai dando a cara para bater também, você chega à conclusão que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Né? Então, e você também. E não dá muito para... Você leva a sua experiência para os seus papéis. Ou então copia descaradamente alguém que já fez. Porque eu não tenho o menor problema de copiar nada. Sabe por quê? Se eu aprendi a andar é porque eu copiei alguém que me ensinou. Se eu aprendi a me alimentar, também a falar também, que nem papagaio. Depois eu desenvolvi um estilo próprio, não é? Mas não é assim que nós começamos?
não é? Aprendendo. A mãe ensina e você vai atrás. Olha, eu fiz uma cena também que foi super premiada em televisão e foi uma cópia descarada. Sabe por quê que foi uma cópia? Porque se a gente não fizesse a cena ali, a gente ia ter que voltar na semana que vem. Semana que vem significava perder o carnaval. Não. Então, foi uma inspiração que me veio de um filme da Irene Papas, num filme do Caco Yannis, que era um deslumbramento, Electra. Ia demorar muito para fazer a cena. Eu via que o diretor estava rodando. Eu falei assim, e se a gente, olha, eu tenho uma ideia para fazer a cena. E copiei. Lógico, eu só sou xará dela, mas eu não sou a Irene Papas, ela é uma coisa maravilhosa. Mas foi uma inspiração que me veio. Deu certo para ela, pode dar certo para mim. Eu aprendo muito com o erro dos outros. Eu aprendo a beça com o erro dos outros. E falo, botou o dedo ali tem uma tomada, eu não vou botar o meu, não. Mas aí você não vive aquela experiência. Eu não estou aqui para viver todas as experiências, não. Eu não estou. Você se poupa? Sim. Sim. Para algumas coisas, sim, para outras, não. É importante a gente se conhecer. Aí conhece melhor o... Porque senão você faz um personagem em bloco, ele só pode ser assim. Não, ele pode ser várias coisas. Né? Obrigado. É que eu fiquei tão fascinado com esse teu processo criativo, tão fascinante e encantador ao mesmo tempo. E não tem nada a ver com... A tua tia, quando você olhou, e ela... Pois eu pensei a minha tia botando o peito para fora. Que máximo. Lógico que o meu peito não era igual ao dela. Aliás, eu nunca vi o peito dessa minha tia, inclusive. Mas não é uma... E sabe quando, às vezes, eu não sei fazer... Às vezes, você fica encruada numa cena, né? Principalmente em teatro. A cena está encruada. Aí, sabe o que eu faço? Eu fico imaginando assim... E se o Woody Allen fizesse essa cena, como é que ele faria? Sabe, eu penso assim, os atores que não têm, às vezes, nada a ver com o meu tipo, nem é atriz, é ator. Sabe por quê? Você perde aquele medo de ousar fazer. Eu digo, imagina, o Woody Allen ia fazer isso aqui de uma forma tão divertida, aquele jeito dele. Aí eu me imagino de óculos, já me vejo um judeuzinho fazendo aquelas coisas, né? Magrinho. Irene, você tem uma peça que você fez, que eu não estou lembrando agora, que você, acho que você assassinava a mãe. Era a sua mãe, matava um monte de gente. Matava um monte de gente. Como era o nome da peça? Era Afinal, uma Mulher de Negócios. Afinal, uma Mulher de Negócios, exatamente. Dirigida pelo Sérgio Brito, não é? Isto, Pois é. Aí você conta a história que você vivia aquele drama do personagem, né? Aquela coisa visceral de preparação. E aí você saía dos ensaios com aquilo, meu Deus, eu tenho que ser uma assassina, eu sou uma assassina, eu estou trabalhando para ser uma assassina, e de repente você entra em casa com aquele ambiente familiar, você vê seus filhos, seu marido, aquela calma, aí você vai fritar um bife, aí de repente de uma hora para outra você tem um insight, alguma coisa assim sobre o personagem, aí você para de fritar o bife porque aquilo está matutando na tua cabeça. Eu acho que todo mundo quer saber como é que é esse processo dentro de você. Mas eu acho que tem uma hora, durante os ensaios, com comédia também acontece, mas quando você está fazendo um texto que é mais barra pesada, que é que nem paixão, né? Você só pensa naquilo, né? Você só quer encontrar com o teu amado, Então, você vai, você trabalha, você conversa com as outras pessoas, mas o foco é aquilo. Você não vê a hora de estar junto, né? E eu acho que durante ensaio, isso era muito durante o ensaio, que você está mais lá do que na sua casa, você é mais dela. Principalmente naquele momento, porque quando você pega um personagem, o que você sabe dele? O que o autor te diz. E uma intuição, eu guardo muito a intuição da primeira leitura que eu fiz sozinha.
e guardo mesmo, me desligo dela, para aquilo não ficar me... Eu digo, espera, depois você vem, fica aí. Não sei onde ela fica, em uma zona aqui qualquer. E aí vou estudar com os colegas. Mas tem um momento que você começa a se emprestar. Né? Você já emprestou a voz, você está emprestando seu raciocínio, sua emoção, aí você começa a emprestar o corpo. Tem uma hora que você já está dançando ali o tango, né? com aquela personagem. Ela está te dando coisa, mas você também já deu muita coisa para ela. E aí é um momento de uma paixão que só ela interessa. Né? O resto fica bem em segundo, terceiro plano. Esse é um momento que eu acho que quem convive com a gente deve achar uma coisa pesada, assim, né? Porque você tá, mas não está, né? É que nem quem é casado e tem amante fora de casa, que fica ali pensando no outro, e ali está junto ali. Isso lá na época de Braços Abertos, tinha um texto que era muito isso, ele dizia, ele nunca passava os fins de semana com ela, ele passava com a mulher. E ele dizia, eu nunca, quando eu sentia saudade de você, bastava fechar os olhos e amar você no corpo da minha mulher. Eu nunca amei tanto a minha mulher como no tempo em que eu amava você. Duro, né? Eu tinha uma vontade de dizer assim para as mulheres, a hora que o Juca falava esse texto, ele falava de frente para a plateia e eu ficava de costas. Eu tinha uma vontade de dizer assim para as mulheres, vai passar já, aguenta mais um pouquinho que vai passar, porque isso era muito duro. E às vezes elas estavam ali ao lado dos seus maridos, que provavelmente também faziam isso, né? Então é esse momento que você está, que só interessa ela, você está descobrindo ela e ela está te descobrindo. Aí você lembra uma coisa. E a tua família sempre te apoiou muito, né? Seu Eles marido? entendiam isso, agora eles não me dão muita bola, não. A menor bola. Estão acostumados. A menor bola. Eu tive 2 filhos, homens. Então, um dia eu cheguei em casa, quando eu estava fazendo Roda Cor de Roda com a Lilian Lemertz, e uma das coisas que a personagem falava era assim, porque ela bota o marido para escanteio e ela fica vivendo com a amante do marido, que é a Lilian. E ela dizia, vai ser tão bom, nós vamos passar a nossa menopausa juntas, vai ser uma coisa muito boa. E aí a gente falava muito isso, só uma mulher para entender a outra mulher e tal. Aí um dia eu cheguei em casa, a cena foi assim, eu abri a porta, o meu marido lia, fez assim para mim, eu passei, toda alegrinha, né, que a gente chega alegrinha. Né? Aí eu cheguei no primeiro quarto, um filho com fone no ouvido, fez um esgar assim para mim. Eu passei pelo terceiro quarto, o filho brincava. Eu cheguei no meu quarto, dei um berro. Aí vieram os 3 correndo, né? Eu falei assim, que é isso, né? Então eles não me dão muita bola. Não. Agora, né? Agora, depois de tanto tempo já acostumado com esse teu processo. Acostumaram, aí, Você que começou a exigir que eles te dessem mais atenção. Tem mais alguém que quer perguntar? Eu queria fazer uma observação. Posso? Obrigado. Oi. Primeiro, obrigadíssimo pelo que você falou, de coração. Eu acho que seria legal, já que tem atores aqui, e uma das coisas quando a gente teve o nosso primeiro encontro, que fiquei muito aliviado, porque tem alguns colegas que usam um tipo de escola de interpretação, que a gente tem que se concentrar, como se tivesse que baixar um espírito e ser uma coisa diferente daquilo que você faz. E você falava muito, e a gente brincava muito, que interpretar é uma brincadeira. E eu me lembro quando a gente se encontrou, que você perguntou para mim e disse assim, quais são os seus atores prediletos? E eu falava de Mastroianni, de Woody Allen, e essas pessoas falam sempre que interpretar é uma brincadeira. Eu acho que seria legal se pudesse falar um pouco sobre isso, porque é sério e ao mesmo tempo não é sério, não é?
É a brincadeira mais séria que se faz, né? É. É a brincadeira mais séria. E tem que ser uma brincadeira, porque você não pode ficar muito desconfiada do teu colega. Por exemplo, o tempo que eu perdi ficando desconfiada do Abujanra. Hoje, quando um diretor me pede uma coisa meio absurda, eu digo assim, mentira que você quer que eu faça isso. É mesmo? Vou te dar 2 minutos para pensar, para você ver se você quer mesmo, eu vou fazer. E aí eu vou e faço, né? Eu vou e faço. Então, quando a gente perde, porque a gente sempre tinha essa... E ficava... Outra coisa também que eu achava também esquisito, que era assim, ficava o diretor e nós. É que nem a plateia e nós. É tudo junto. Você disse que não existe quarta parede. Não, né? a quarta parede é quando acaba lá a parte física do teatro. Porque não é ping-pong, é assim. Como é que começou o teatro? Uma pessoa falando e outra ouvindo. Foi assim que começou, gente. Começou de outro jeito. Então, essa coisa do diretor, ele guardar para ele ter grito, o que é isso? Né? Ou então, um certo menosprezo, também não tem... É cafona. É brega, sabe? Histórias tão gostosas e tão importantes para a gente ouvir. Obrigada pela presença de vocês.